Boa tarde a todas, a todos e a todos. Ou como a gente fala na psicanálise, boa tarde a todos e aos não todos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Hoje nós estamos abrindo o nosso, uma série de conferências que vai acontecer durante todo esse mês de novembro na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o Novembro Negro. O Novembro Negro foi um tema que surgiu a partir da reflexão do professor Jonas Alves, doutor Jonas Alves, coordenador do Laboratório de Sexualidade, Gênero e Educação, do LGSEX, e também meu orientador, né, no mestrado ali, no programa de educação, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, o Jonas se reuniu com o LGSEX e sugerimos, né, pensar não apenas o dia 20 de novembro como dia marcadamente de luta, de pauta, né, que é o dia da consciência negra, mas por que não pensar o mês inteiro, né? Por que não Novembro Negro? Já que a gente tem, cada mês tem a sua marca, a sua cor, né, para pensar uma determinada pauta, uma determinada luta, então a gente pensou também em falar sobre isso, Novembro Negro. E aí, várias, né, quem fez a inscrição lá, quando entra no Cigarro, vocês vão ver que tem vários temas, né, vocês podem se inscrever em todos eles, tem várias pautas, em várias frentes, em várias lutas, mas todas elas com um tema em comum. Qual é o tema? Por uma rural antirracista. A gente está pensando, talvez um pensamento idílico, talvez um pensamento utópico, né? Quando a gente fala utópico, eu falo desse lugar filosófico, né? Como um lugar que não existe, mas que porque não existe não quer dizer que ele não possa vir a existir, porque a utopia é isso. Utopia não é o impossível. A utopia é o possível ainda não pensado. Então, esse é o lugar da utopia. Então, eu penso na possibilidade de um mundo onde esses temas um dia não sejam mais necessários debaterem, serem debatidos. As pautas feministas, aqui nós temos pessoas de pautas, né, extremamente fortes, como a Márcia, que trabalha de forma muito forte dentro das pautas feministas, a Mina. Nós temos aqui diversas pautas que nos unem. E todas elas, gente, todas elas, não interessa qual a pauta que você milite, seja ela dentro das pautas LGBT, que ia mais, seja ela dentro das pautas feministas, todas elas, em algum momento, vai obrigatoriamente se esbarrar na questão de raça. A interseccionalidade, cada vez mais, ela não é mais uma coisa, né, mais uma letra, ela é algo imprescindível. O Boaventura de Souza Santos, no seu livro O Fim do Império Cognitivo, ele deixa bem claro a impossibilidade de se pensar pautas anticapitalísticas que não passem pela decolonialidade. É impossível pensar pautas feministas que não passem pelo antirracismo. Então, pensar essas lutas só é possível, né, se elas estiverem juntas, interseccionadas. E aí foi pensando nisso que eu, enquanto psicanalista e um pesquisador da sexualidade de gênero, e Ronald, enquanto psicanalista e um pesquisador em corpos de luto, né, um pesquisador da morte, nós dois pensamos, então, em iniciar o Novembro Negro, trazendo uma pauta importantíssima. Dentro dessa pauta, que nós iremos trabalhar juntos, tá? Ronald é um amigo querido aí para mais de uma década, a gente já milita juntos em várias frentes, a gente já escreveu artigo junto, livro junto, poesia juntos, né, Ronald? A gente já está juntos aí em várias frentes. E o Ronald é tão louco quanto eu. A gente pensa em umas pautas assim, bem loucas, vamos entrar nisso, vamos embora, vamos pesquisar e vamos entrar. Então a gente pensou em falar desse lugar do enlutamento, desse lugar dos corpos negros, desse lugar dos cemitérios, né? O Ronald vai falar sobre o cemitério dos pretos novos. A gente vai falar desse lugar extremamente simbólico, mas a partir de uma pauta em comum, que é o quê? A defasagem cultural. A gente vai falar disso. Por isso que o tema que dá, né? Que vai que vai gerar nossa ementa, né? Que vai sulear a nossa ementa, é justamente a defasagem cultural. Esse é o nosso ponto de encontro. O que é o defasagem
cultural? É exatamente aquilo pela qual o Brasil atravessa, especificamente hoje, né, quando a gente tem aí o Brasil inteiro, as rodovias sendo paradas, a gente está vendo aí diversos movimentos supostamente políticos, supostamente unidos por uma causa só, mas que, na verdade, o que nós temos é uma defasagem cultural. De tal maneira que a gente não consegue, às vezes, nomear isso. Eu tenho batido muito isso, quem me acompanha no meu Instagram, eu tenho batido muito essa tecla, né? O que nós estamos vendo não é loucura, porque a loucura parte de um lugar, né? A loucura parte de um lugar de normatividade. Então você tem a norma e o que foge da norma é a loucura. Então a gente não está falando dessa loucura enquanto lugar que foge da norma, mas a gente também não está falando da loucura enquanto uma patologia. A gente está falando mesmo de defasagem cultural, que alimenta o fascismo, é da defasagem cultural que se alimenta aquilo que na psicanálise vai se chamar de canalismo, é da defasagem cultural que se alimenta o que na literatura se chama de idiotia, né? As idiotias da literatura, o canalismo na psicanálise, o fascismo na política, todos eles estão no só lugar. Qual o lugar? O lugar das defasagens culturais. Então, é a partir da defasagem cultural que você tem a massificação dos fake news, é a partir da defasagem cultural que você tem narrativas folclóricas, narrativas ficcionais que parte de um lugar como se isso fosse uma verdade, né? Que parte de um lugar como se aquilo fosse o marco temporal. Então a gente está falando sobre esse lugar da defasagem cultural, que é a partir desse lugar que se alimenta a corrupção, né? Que se alimenta os intercâmbios de valores, né? Que se alimenta a negação, que se alimenta diversos setores da cultura e que não é diferente também do próprio Ministério da Cultura, que já foi um dia o Ministério da Educação e que agora não tem nem cultura e nem educação, né? Porque não tem educação, porque a educação dialoga a partir da diversidade. Só há educação onde há espaço para o diálogo das diversidades. Se não há espaço para o diálogo da diversidade, você não tem educação, você tem doutrinação, né? É de um outro lugar. E só há cultura onde também há diálogo com outras culturas. E aí a gente vai falar da multipluralidade cultural. Então, só há cultura onde também há espaço para a multipluralidade cultural. Quando você tem aquele que ainda está na cadeira da presidência que diz que os livros pedagógicos têm escritas demais, aí você vê o que é a defasagem cultural. O Ministério da Educação passa a ser reduzido a um órgão de fiscalização, né, da produção de leitura e literatura, que também vai encontrar o seu ponto de defasagem de modo como são editados, de modo como são emitidos, como são impressos, de forma que chega ao leitor extremamente reduzido, e reduzido inclusive ao próprio interesse da cultura, né? Uma cultura que só tem o seu valor se ela adentra as multipluralidades. Então, se a cultura não adentra as multipluralidades, você tem cultura? Tem, mas você tem uma defasagem cultural. Então, essa defasagem cultural ela é expressa também na literatura, ela é expressa nos modos pedagógicos de se produzir educação, ela é expressa em todos os lugares. Então, o desenvolvimento cultural ele só é possível se ele acontecer com todas as reentrâncias que constroem uma sociedade. Então, só há uma construção cultural, só há um desenvolvimento cultural quando todas essas reentrâncias, né, quando há espaço para a música erudita, mas há espaço também para o samba, para o funk, né, há espaço para todas as reentrâncias culturais, onde este não é mais importante do que aquele, mas é parte da multipluralidade. Então, quando há essas reentrâncias, é o que a gente vai chamar de uma certa forma, de apoderamento político. Né? O que é o apoderamento político? É a possibilidade das não ausências. Então, quando você não tem
a representatividade nas multipluralidades, o que você produz com isso são ausências. E esse foi um governo que tem data para terminar, mas que deixa um estrago e um retrocesso de décadas. Então, a gente cortou a cabeça. Mas é como aquele mito da Hidra, né, Márcia? Corta-se a cabeça, mas há outras, né? Porque a gente precisa também falar do que vai dizer Foucault. Não adianta a gente lutar contra o fascismo se a gente também não prover lutas contra os microfascismos. E é dos microfascismos que nós estamos falando quando falamos de defasagem cultural. Entende? O microfascismo que está implantado em todos esses lugares. Então, quando há defasagem cultural, o que você tem é o quê? Ausências. E aí, a partir desse lugar de ausências, que a gente vai falar da necessidade da militância, da necessidade do ativismo, da necessidade da luta. Às vezes, gente, a gente fica chato. Não vou mentir para vocês, não. Tem dia que eu queria descansar. Minha esposa mesmo falou assim, nossa, amor, você tá cansado, você tem que descansar. Aí, quando eu quero descansar, vou ao mercado e vejo um ato de racismo. Aí eu quero descansar, ligo a televisão e vejo um ato de misoginia. Eu quero descansar, entende? Mas não dá para descansar porque os malditos não descansam. Produzem ausências toda hora, todo instante. Todo instante. Então, a gente quer descansar. Quem é da militância, às vezes fica chato por conta disso. O pessoal fala, tá com discurso chato. Não é que a gente esteja com discurso chato, é que não dá para descansar. Não dá para descansar porque o mal não descansa. E na minha concepção, né, eu que parto da filosofia da praxis de Antônio Gramsci, né, não dá para descansar quando o mal não descansa, porque o silenciamento é pior. Entende? Você silenciar diante do mal é a pior coisa que o intelectual pode fazer. É o silêncio. E nós que nascemos marcados para morrer, nós, os reexistentes, uma coisa que nós não podemos nos dar o luxo é de ficarmos calados. Às vezes as palavras faltam. É por isso que eu escrevo poesia. Como dizia o poeta Paulo Leminski, é para isso que serve a poesia, para dizer as coisas que as palavras não conseguem mais dizer. Porque às vezes as palavras faltam. Então, eu fico muito agradecido pela presença de cada um, de cada uma que aqui está, pela importância que vocês deram a esse evento. Eu fico agradecido e fico emocionado pela importância que vocês deram a esse evento. Hoje é uma segunda-feira, sabe? Hoje é um dia é um dia difícil para fazer uma live, né? Segunda-feira, eu nem sei que horas são, 17 horas, né? São 5 horas aí na maioria dos lugares. Uma segunda-feira, umas 5 horas da tarde, e nós estamos aqui, sabe? Nesse momento, 54 pessoas presentes. No grupo, mais de 200. Já ultrapassamos as 200 pessoas. O que mostra, Ronald, como essa pauta é necessária. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu quero convidar vocês para seguirem o professor Ronald no Instagram, para me seguirem no Instagram, porque é o nosso instrumento de luta, né? É onde nós fazemos a nossa voz ser ouvida. E muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Professor Ronald, seja muito bem-vindo, querido. Eu vou estar aqui nos bastidores, viu, gente? Eu estou um pouquinho cansado. Hoje eu estou aqui em Rondônia, não estou na minha cidade, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou aqui em Rondônia. Fui convidado pela professora Rosângela Hilário, que é do setor de educação aqui de Rondônia, da área de pedagogia, coordenadora do grupo de pesquisa Audre Lorde. Eu fui convidado para estar aqui uma semana, então eu cheguei ontem. Hoje eu tive o privilégio, Ronald, cheguei ontem, hoje já visitei 6 secretarias e tive o privilégio de ser recebido direto pelos secretários. Olha que coisa rara. Né? A primeira secretária que me recebeu foi a secretária de Educação. Fui recebido direto pela secretária de Educação, porque eu já cheguei aqui no ativismo, nós já apresentamos um protocolo de atendimento às comunidades LGBTs, né, LGBTQIA+, e a gente já apresentou esse protocolo junto com um grupo aqui que fez o fórum de LGBT, já apresentamos esse protocolo
a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Justiça, a Secretaria Prisional, a Secretaria de Saúde, eu nem mais sei quais secretarias, foram todas as secretarias que a gente foi, fomos recebidos em cada uma delas, e para você ver como essa pauta é necessária e urgente. Seja bem-vindo, querido. Ô, Jairo, obrigado aí pela receptividade, pelo acolhimento. Estão todos me escutando e Ronald, reconhecem a antes minha de você voz. falar, eu só vou pedir para as pessoas, se puderem abrir a câmera, para a gente poder registrar, que eu preciso mandar essa Isso. imagem bem bonita para a Rural, porque hoje nós estamos inaugurando o mês, né, do Novembro Negro. Então eu preciso de uma foto que não tenha nome, apenas. Eu preciso de uma foto que tenha rostos, né? E os rostos mais expressivos possíveis, de todas as Bastante cores, rosto. de todos os gêneros, com todas as representatividades. Então, por favor, os que puderem abrir por um minutinho, eu agradeço muito. Bruninha, só assim que eu te vejo, hein, Bruna? Bruna lá da Bahia, olha que coisa linda. Glaucia da Fiocruz, que está aqui. Nossa, gente. Cadu, ô Cadu, que legal você estar aqui comigo, rapaz. Que coisa boa. Heitor, nossa, vocês abrem assim que a gente vê os rostinhos, né? Poxa, que coisa boa, que coisa boa. Ó, tem gente que tá tímido, não fiquem tímidos, gente. Deixa a Pode abrir a timidez, câmera. abre a câmera um minutinho, vamos registrar essa foto. Se você não quiser aparecer, eu entendo, né? Não é todo mundo que gosta de aparecer numa foto como essa, mas fique à vontade. Ó, vou tirar foto, hein? Vou Um, abrir. dois, três, sorrindo. Mais uma para registrar. Vamos lá. Um, dois e três. Obrigado. Obrigado, queridos e queridas Maravilha, Jairo. e queridos. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Jairo. É, Bom, obrigado pela receptividade, acolhimento. Para quem não me conhece, eu sou o Ronald Lopes. Eu não sou tão famoso quanto o Jairo, mas eu fico pelos bastidores ali, tentando, enfim, montar, construir um campo mais sofisticado, um campo mais refinado da questão da produção do conhecimento, né, no nosso país, que está tão vilipendiado, né, está tão defasado, né? Bom, para quem não me conhece, alguns já me conhecem, Ébano, Marcelo Alves, o Jonathan já me conhece, a Vânia, alguns já me conhecem, outros não, mas pesquisador, na verdade, do LegeSex, do Laboratório de Gêneros e Estudos da Sexualidade ali da Rural, pesquisador da da, do grupo da África, né, em UERJ, UFR, que se para estudar essas relações rompidas, né, na defasagem, muita então, obviamente, de vista cultural, essa clivagem até o século XIX, que era uma só. Então, a gente faz parte ali do Grupo Áfricas, a gente está fazendo também o terceiro Seminário Internacional Áfricas, que inclusive vai estar começando na quarta-feira na UERJ, presente lá na UERJ. Vai estar acontecendo também na UERJ e também no museu. O evento ocupou os dois espaços, né? E aí vocês podem digitar posso botar o site do grupo
que é o museu na Gamboa, ali no Rio de Janeiro. É presencial, online, as mesas vão estar distribuindo também online, para ação de trabalhos, campo, né, sobre Brasil e África, só sobre África também. E a gente vai estar ali também fazendo uma exposição dos agenciamentos e gestos em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Né? A gente vai estar fazendo essa comemoração ali nesse museu com uma exposição belíssima do Felipe Coelho, da Renata Pereira, que são artistas de Campo Grande, são artistas daqui mesmo. Não é? Quem puder, tiver interesse, pode ir lá, pode entrar, é gratuito, não paga, e ainda vai ter participações também ali culturais que a gente está fazendo ali, roda de capoeira, enfim. Né? Eu acho que os avisos são esses. Jairo, se eu estiver esquecendo mais alguma coisa... Sim, em dezembro a gente vai ter a jornada, é bom que esteja gravado, né, Jairo? A nossa jornada psicanalítica que a gente faz todo ano. Né? Fala um pouquinho aí dessa jornada, Jairo, a terceira jornada, e a gente vai estar preparando algumas surpresas para vocês nessa edição. Não parece não, gente, mas eu também ajudo na jornada, viu? Ó, na jornada psicanalítica, nós iremos começar agora, nossa terceira jornada psicanalítica, dia 5 ao dia 10. Tá? Nessa terceira jornada, a novidade, Márcia, é que esse ano nós estamos com a parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem organiza essa jornada sou eu, né? Organizei a primeira junto com o Ronald, a segunda, eu e o Ronald. Nós estamos juntos em todos. Organizamos a primeira, organizamos a segunda, e na terceira tivemos aí o ineditismo, né, da Universidade Federal Rural estar com a gente nessa parceria. Então, eu fiquei feliz demais. Vai ser uma jornada certificada pela universidade e nós temos o prazer de termos convidado alguns nomes que aceitaram estar presente conosco. Então, nós vamos ter na jornada a professora Rosângela Hilário, doutora aqui da Universidade de Rondônia, que vai estar abrindo a jornada na segunda-feira, dia 5. No dia 6, nós vamos ter o privilégio do professor Jonas Alves também. No dia 7, quarta-feira, Christian Dunker, que vai estar falando sobre, né, o canalha. O tema da jornada é psicanálise, política e sociedade. Então, o Christian Dunker vai estar falando sobre o canalha na psicanálise e na política na quarta-feira. Na quinta, nós teremos o privilégio de ter a presença de Mariane Molica, que era da TV 247, psicanalista, uma das organizadoras do Portal Favelas, no Rio de Janeiro. Né? Enfim, a Mariana é muito conhecida. Nós vamos ter a presença da Ana Laura Prats, que é do Fórum do Campo Lacaniano também, de São Paulo, e também outra psicanalista, está vindo agora do Fórum Nacional de Curitiba. E outros nomes aqui que eu vou manter o segredo, que vão estar com a gente, né? O Ronald está comigo nessa parceria, e vai ser assim, vai ser muito legal a presença de todos, né? O tema é esse mesmo, psicanálise, política e sociedade. Para quem acha que psicanálise e política não tem nada a ver, dá espaço para outro coleguinha fazer inscrição, né? Porque não dá para pensar psicanálise sem pensar político. O inconsciente é político, como dizia Lacan, né? Então a gente vai estar falando exatamente sobre isso, tá bom? Gente, a gente vai colocar tudo isso lá no grupo. Eu fui convidado agora para estar falando sobre um caso de neurose no século XXI, em referência ao texto do Freud, que é o caso de neurose no século XVII. Então, a gente vai estar falando desse caso de neurose demoníaca no século XXI. Né? Também na terceira jornada organizada aí pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Já coloquei lá no grupo, é só ligar lá para os psicanalistas. Então, assim, é um prazer muito grande estar com vocês. Precisamos nos alimentar para não dar espaço para a defasagem cultural. A gente não pode mais brincar de dar espaço para o fascismo. Exatamente. Eu coloquei lá no grupo a nossa jornada, viu? A terceira jornada psicanalítica, né? Psicanálise, sociedade e política. Transindividualidade, né? A questão
dos transgêneros, gênero, enfim, o inconsciente, a questão histórica. É isso. Agora eu vou passar, então, vamos ao conteúdo, não é? 5h30, nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou estar, o Jário vai estar ali, stand-by, qualquer coisa a gente pode mobilizar ele. Eu fiz uma pequena apresentação, vou colocar a ementa no grupo, tá certo? Já está organizada. Eu vou falar uma coisa para vocês, o seguinte, eu coloquei alguns materiais, tá certo? No OneDrive. Esse link está na descrição do grupo. Você pode clicar lá. Se você não teve acesso, você espera um pouquinho, porque eu deixei o acesso livre, mas alguns acessos pedem solicitação aqui para mim, tá certo? Então, se você clicou no link de acesso aos materiais e não acessou, aguarda mais um pouquinho e clica de novo, porque ele vai me dar o retorno pedindo acesso, tá bom? E aí eu libero o acesso. Mas eu coloquei como acesso livre, não sei porque que está fazendo isso. Tem lá o material do dia de hoje, do dia 7/11, tem o material do dia 14, 21 e 28, né? Eu espero que os devoradores não consumam tudo de uma vez só, porque a ideia é que a gente faça referência nesse primeiro momento dos materiais que estão ali hoje. Na semana que vem, as referências daquele material da semana que vem e assim por diante, tá bom? Então, o material já está lá, todo o material já está disponível e a ementa também já está disponível, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo essa ementa e a gente vai tentar perseguir ela aí de modo eficiente, né? Para a gente não ter uma coisa mais organizada, né? Essa ementa eu vou falar aqui depois com vocês, aos poucos, já está lá no grupo. E o que acontece? Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, que a gente vai falar um pouco disso. Eu dividir a tela com vocês. Jairo, pode liberar a tela aí para mim, que eu vou compartilhar minha tela, que eu montei uma apresentação aqui para eles. Então, já está disponível lá o material, já coloquei a ementa no grupo, tá bom? Ali obedecendo mais ou menos um roteiro, uma direção, um direcionamento do que a gente vai fazer e discutir esse tema. A gente vai começar bem tranquilo, bem fácil, do básico, apresentando ali algumas formas históricas, né? Alguns processos históricos, e a gente vai começar de um processo histórico mais largo nessa excelente introdução que o Jário disse sobre defasagem cultural. Da onde veio isso? Isso é o que é isso? Defasagem cultural. Será que é da nossa cabeça? A gente inventou esse termo? Da onde que a gente tirou? É da nosso delírio, fantasia? Não. A defasagem cultural é um termo sociológico, tá bom? É um termo sociológico. Feito pelo sociólogo de Masi, tá bom? Que também está lá nos materiais. Eu dividi os materiais com vocês lá, o livro dele, né? E Domênico de Masi, ele vai estar com esse termo o tempo todo na cabeça no livro dele sobre o trabalho, tá bom? Jário, libera para mim a tela, para eu dividir a tela com eles. Para eu compartilhar aqui meu Ronald, eu estou slide. tentando aqui, só que eu não sei onde faz isso. Tá, enquanto você vai vendo aí, a gente Estou aqui vai... tentando descobrir, porque eu não estou em Tá casa, bom, estou reduzido aqui nas minhas limitações. tá bom, não tem problema. A gente vai falando aqui assim mesmo. Qualquer coisa eu coloco o slide no grupo, né? Então não tem problema também não. Bom, a nossa propaganda, nosso marketing, né, vamos botar dessa forma, saiu defasagem cultural no singular, tá bom? Como uma forma de identificação. Só que, na verdade, para um historiador, a gente vai começar dos registros históricos e depois a gente vai avançar nos registros psicanalíticos, tá bom? É isso que a gente vai fazer no nosso percurso até o final do mês.
Eu costumo pluralizar qualquer termo que esteja no singular, tá bom? Qualquer termo que. Gente, isso vale para tudo. Rick, tô precisando pintar meu cabelo. Vê se você arranja um tempinho. Ronald, tem que abrir o seu microfone. Eu silenciei todo mundo de novo. Ah, beleza. Beleza. Isso vale para qualquer pessoa que se deparar com algum conceito sociológico, histórico, das ciências humanas. Serve para qualquer um. Pluralize. Pluralize. Ou seja, se você está vendo gêneros, isso te facilita, né? Quer dizer, uma palavra, por exemplo, gênero, gêneros. Se você está olhando uma palavra, por exemplo, Ronald, eu acho que eu liberei cristianismo. você para compartilhar a tela. Ah, liberou sim. Já. Liberou. Obrigado. Então, isso é o pulo do gato, ou seja, se a gente falar, por exemplo, um termo cristianismo, então você pode pluralizar cristianismos. Por que a gente pluraliza os termos nas humanas, nas ciências humanas? Porque isso te dá uma amplitude da diversidade. Não existe um cristianismo, existem vários cristianismos. Não existe uma defasagem cultural, existem defasagens culturais. Cada qual no seu tempo, cada qual no seu espaço, né? Cada qual no seu ritmo, cada qual na sua desarmonia, cada qual no seu desalinhamento. Então, toda vez que você se deparar com algo do singular nesse sentido, você pluraliza, porque isso te dá uma abertura, tá bom? Para enxergar diversidade. Isso é um procedimento metodológico, tá bom? Então, a gente vai falar não de defasagem cultural, mas de defasagens culturais, porque isso implica que temos vários tipos de defasagens culturais, né? Vários ritmos, desalinhamentos, né? De defasagens culturais. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui. Peraí. Aqui travou para mim já. Vê se travou aí para você. Vê aí, Ronald. Você tá liberado aqui. Tá liberado? Tá. Acho que travou aqui, travou tudo aqui para mim. Deve ser a internet. Deve ser. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Não, travou tudo. Aqui tá tudo liberado. Não, travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nosso slide no grupo, que fica mais fácil também. Depois das explicações, vocês dão uma olhada no slide e aí a gente retoma, não tem problema. Né? Ronald, se você quiser mandar para mim, eu acho que eu consigo compartilhar aqui. Eu acho melhor. Está liberado para vocês, mas algumas pessoas estão reclamando que estão com as internets travadas. Nessa hora, essa hora tem um horário bem. Tem horário bem ruim na internet. Peraí. É horário de muito fluxo por conta do trabalho, né? Conseguiu passar aí, Ronald? Conseguiu entrar? Pode mandar para mim para o WhatsApp, que eu passo aqui o pessoal. Gente, olha só, quem está com dificuldade de fazer a inscrição no Cigar, fica tranquilo,
que a inscrição no SIGA é complexo mesmo, até para a gente que é aluno da universidade. O SIGA é uma plataforma do Ministério da Educação, então é uma coisa assim difícil mesmo. Então o professor Jonas esticou a inscrição até o dia 14, então vocês têm até segunda-feira que vem para fazer essa inscrição. O importante de estar inscrito na plataforma é poder receber o certificado. Só não pode escrever lá na hora de fazer a inscrição. Na hora de fazer a inscrição, não pode escrever, por exemplo, só Jairo. Porque na hora de receber o certificado, vai receber só Jairo. Tem gente que coloca lá, Paulinho. Aí na hora de receber o certificado, mas o meu nome é Paulo dos Anzóis Pereira Marciano. Eu falei, pô, mas você não escreveu com esse nome? Entendeu? Então, tem que se inscrever com o nome que você quer que apareça no certificado. Se você faz uso do nome social, se inscreva com o nome social. É um direito que você tem, direito a gente não abre mão. A gente não abre mão por nenhum direito. Tá bom? Faça a sua inscrição com o nome social. Quer o seu nome completo? Faça a inscrição com o nome completo. Já eu não consegui escrever agora, não tem problema, tenta depois. Porque também tem fluxo. Tem horário que o SIGA recebe muito fluxo por causa de todos os alunos da universidade. Mas é importante porque não tem outro meio de receber o certificado que não pelo SIGA. Você pode tanto se certificar pelo gov.br, que é uma certificação digital, como pode também fazer a inscrição pelo e-mail, tá bom? Agora, tem alguns e-mails que não aceitam, entendeu, gente? Tem e-mails que tem dificuldade. A pessoa fala assim, tentei fazer por e-mail e não consegui. Qual é o seu e-mail? Yahoo. Yahoo em alguns lugares não é aceito. Entendeu? O meu era Hotmail. Em alguns lugares não aceita. Então, o Gmail, outra coisa que eu aconselho vocês, é quem não tem Gmail, fazer o Gmail, porque é o e-mail hoje mais utilizado em diversas plataformas. Agora, Yahoo, Hotmail costuma dar problema. Entendeu? Costuma dar problema. E-mail institucional, se não for federal, costuma dar problema. Tá bom? Tudo isso a gente precisa ir pegando a manha aí quando a gente vai fazendo essas inscrições, tá? Para poder depois você ter direito ao seu certificado. O certificado é importante porque não é só uma palestra, não é uma live, é um curso, é um mini curso. Então vai ter horas, sabe? Vai ter horas aulas registradas no certificado, que pode ser utilizado para horas hack, que pode ser utilizado para quem quer bolsa no mestrado, bolsa em doutorado, quem quer bolsa em outros lugares. Esses certificados têm muito valor. Inclusive até para quem trabalha em algumas instituições públicas, em algumas repartições públicas, não se esqueça que é um certificado dentro de um tema, né, de pautas racistas, dentro do tema da defasagem cultural. Isso também tem muito valor em muitas repartições. Para quem é da área de educação, melhor ainda. Então, o certificado tem, sim, um valor importantíssimo, tá bom? Jário, o certificado para mim não necessito. Então, beleza. Faz só o preenchimento lá do... Preenche só o fórum. E tá ótimo. Se para você não tem necessidade de certificado, você não tem valor, basta então fazer o Google Forms. Faz lá o preenchimento no Google Forms e aí já tá bom. Só não vai ter certificado. Tá bom? O Google Forms é a presença... Por que eu tenho que fazer os dois, Jairo? O SIGA é o certificado. O Google Forms é a lista de presença. Depois eu vou pegar o Google Forms e colocar lado a lado com a inscrição do certificado. Teu nome está lá na inscrição do SIGA, mas você não está no Google Forms, então você é estrangeiro. Você é alienígena, você não está no nosso grupo. É alguém que fez a inscrição sem estar no nosso grupo. Porque as inscrições também são limitadas. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Inicialmente, nós só temos 200 vagas. E nós temos hoje 241 pessoas no grupo. Mas tem gente alienígena. Por exemplo, teve alguém que saiu hoje e ainda botou uma saudação bolsonarista. É alienígena, não é do nosso grupo. Tem essas infiltrações. Né? Não quer... eu sou, mas eu quero aprender. Seja muito bem-vindo. Até ontem eu era fascista, mas hoje eu não quero mais ser fascista, quero aprender o que é isso, eu quero trabalhar esse fascismo dentro de mim, quero trabalhar o racismo, a misoginia, essas coisas, a homofobia dentro de mim. Seja muito bem-vindo. Né? Se a educação, já dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não é capaz de mudar ninguém,
mas sem ela é impossível haver alguma mudança. Então eu só acredito em alguma possibilidade de mudança quando essa mudança se inicia e é intermediada pelos processos pedagógicos, que são processos não só de construção, mas de desconstrução. Que eu acho até que o mais importante é isso. Desconstruir hoje é tão importante quanto construir. Então, precisamos trabalhar essas pautas dentro da gente. Tá bom? Tá bom? Não é porque vota que é negacionista, né? Só porque vota negacionista? Não, claro que não. Mas aí há um problema muito maior do que o negacionismo, que é a identificação, né, Márcio? A identificação é um problema mais forte, entendeu? A gente só participa de um processo político quando a gente se identifica com esse processo político. E isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, entende? Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante. A gente faz... Eu estou com a câmera fechada agora que eu vi. Eu gosto de olhar, eu gosto de falar olho no olho. A gente só faz pautas políticas quando a gente se identifica com essa pauta política. Entende? Então, eu me identifico com as pautas antifeministas. Como diz a Bell Hooks, o feminismo é para todos. Como diz a Chimamanda, o feminismo é para todos. Então, eu me identifico com as pautas, né? Com as pautas feministas. Eu estou na luta antirracista porque eu me identifico também com as pautas de luta desses corpos ausentes, dos epistemicídios, dos teóricos negados nas academias porque suas escritas são pretas. Então, a gente se identifica com isso, né? Eu estou na psicanálise porque eu me identifico com o inconsciente, que é um ato político, né? Eu estou na pauta política porque, como Antônio Gramsci, né, o silenciamento, para mim, é tão perigoso quanto a fala, porque é de um posicionamento. Entende? Então, a gente está onde a gente está por causa das identificações, né? Das identificações com os corpos subalternizados, das identificações com as defasagens culturais diversas, nas identificações com a docilização de alguns corpos, com a identificação com a desobediência daqueles que não se normatizam, daqueles que não aceitam a normatização de gênero, né? São esses que a gente se identifica. Eu me identifico com os desobedientes com as normatizações de gênero. Eu me identifico com os corpos que não se aceitam, que não aceitam serem subalternizados. Então, a gente se identifica. Então, política não se dá por um viés acadêmico. Política se dá por uma questão de identificação. A gente olha para isso e diz: eu me identifico com isso. E algumas identificações, elas são inconscientes. Algumas identificações são conscientes. Por que elas são inconscientes? Porque esses mecanismos que geram defasagens culturais, gente, esses mecanismos, eles são estruturantes. Esses mecanismos são estruturantes, ou seja, como é que eu posso dizer que não há resquícios de fascismo, como diz o Foucault, de microfascismo dentro de mim, se eu vivo dentro de uma estrutura que permeia o fascismo? Como é que eu posso afirmar que não existe racismo, resquícios de racismo dentro de mim, se o racismo é estruturante? Como é que eu posso afirmar que não existe resquícios do machismo ou da masculinidade hegemônica dentro de mim, se esses lugares coadunam com o patriarcado, se é estruturante, entende? E eu sou psicanalista. Enquanto psicanalista, eu entendo que aquilo que eu levo para o divã são os meus restos, gente. Já dizia o psicanalista Conrado Caligares: acima de tudo que levamos para o divã são os restos, ou seja, aquilo que resiste dentro de nós enquanto resto. Sabe? Aquilo que ainda está lá no inconsciente. Sabe aquela coisa de varrer a casa toda, mas esqueci de tirar a teia de aranha que está lá no cantinho, mas que ninguém vê? Mas está lá. Está lá aquela teiazinha de aranha que a gente não vê, mas está lá. Sabe por que ela está lá? Porque ela é a marca das estruturas dominantes. Ela é a marca das estruturas que provocam ausências. Ela é a marca
das estruturas que provoca subalternizações. Ela é a marca das estruturas que silenciam os corpos divergentes. Ela é a marca das estruturas que matam as subjetividades, porque promove uma singularidade única, a singularidade hegemônica, patriarcal, machista, racista, homofóbica. Resistir ou negar isso não é só uma negação, se bem que, como psicanalista, eu entendo que um dos instrumentos mais forte de defesa do ego é a negação. Né? E a negação é inconsciente, então eu nego sem saber que estou negando. Isso é um processo da psicanálise, isso é uma defesa, é uma forma do ego se defender daquilo que o Freud, lá no seu livro Mal-Estar da Civilização, e também lá na Psicologia das Massas e Psicologia do Eu, o Freud vai chamar de processos inconscientes. O Freud vai chamar de resquícios de uma cultura dominante, estruturante e alienante, massificante, uma cultura que produz massa. Entende? Por isso que o Freud vai falar da importância da singularidade. Só há psicanálise onde há a presença das subjetividades, porque a psicanálise nasce com a escuta das histéricas. A psicanálise é a escuta do corpo silenciado e enlouquecido. Entende? É assim, só a psicanálise quando a loucura ela consegue transpor o divã e se torna verdade psíquica no cetim analítico. Aquilo que lá na sociedade é loucura, no cetim analítico é a verdade do inconsciente. Por isso nasce a psicanálise. A psicanálise nasce no ato. Ela é a palavra que se torna ato porque foi falada. Ela é a fala que se torna ato por ter sido dito. E por ter sido dito, diz Lacan, ela é um ato. Ela é um ato. Então, se lá fora é loucura, no divã é ato. Porque é verdade psíquica. Entende? Então, se a gente não entender como esses mecanismos operam, a gente não vai conseguir vencer isso que é estrutura. Isso que são estruturas estruturantes, ou seja, que se retroalimenta. Só existe opressor porque os oprimidos defendem o opressor. E se não passar pelo processo educacional, o oprimido se torna o novo opressor. Entende? Então, é disso que nós estamos falando. Então, eu peço a vocês, assim, para entrar dentro de um espaço que vai falar sobre isso, se você entra dentro desse espaço com convicções, então não entrou para aprender. Né? Porque eu acabei de falar, aprendizagem é desaprender. O Boaventura deixa isso bem claro. Boaventura de Souza Santos, no seu livro O Fim do Império Cognitivo, ele diz que todo processo de aprendizagem, ela passa por um processo de desaprender. É isso. E desaprender o quê? Ora, aquilo que a estrutura nos colocou enquanto amarras. Eu preciso vencer a minha pré-história, né? Porque quando eu nasço, eu já venho para uma família que já tem um nome, que já tem um gênero, tudo instituído para esse corpo que acabou de nascer. Eu ainda nem nasci enquanto sujeito, mas já nasci enquanto corpo. O biológico está ali, o sujeito não, porque o sujeito é um produto da cultura. O biológico está ali. E esse biológico já recebe um nome, esse biológico já recebe um gênero, esse biológico já recebe uma pré-história da qual ele tem que se adaptar, da qual ele tem que se subalternizar, da qual ele tem que aceitar enquanto verdade. Mas que verdade é essa? A verdade de uma pré-história, uma verdade familiar. Mas para isso eu preciso me constituir enquanto sujeito. É por isso que a Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. É por isso que Neuza de Souza Santos diz que não se nasce negro, torna-se negro. Entende? Então, são processos culturais. Agora, como você pode questionar a cultura se as suas ferramentas de questionamento estão em defasagem? Se os instrumentos... Gente, Audre Lorde tem uma frase que eu gravei, eu escrevi na parede do meu quarto. As ferramentas do mestre não derrubam a casa do mestre. Essa é uma fala do Audre Lorde.
As ferramentas do mestre não derrubam, não foram feitas para derrubar a casa do mestre. O que isso significa dizer? Que precisamos nos reeducar, reestruturar, construir epistemas, construir epistemologias que possam fazer frente às epistemologias branquicistas, que possam fazer frente às epistemologias racistas, que possam fazer frente às epistemologias da Casa Grande. Entende? Só que as nossas epistemologias, elas são que apagadas. É por isso que a gente fala de epistemicídio. O que é epistemicídio? É a morte das epistemologias dos corpos ausentes. É o que o Boaventura vai chamar de epistemologia da ausência. Sociologia da ausência. O que é a sociologia da ausência? É essas construções, entende? São essas construções que precisamos fazer para fazermos frente à casa do mestre e aí sim, com as nossas ferramentas, com os nossos processos de empoderamento que se deram tanto pela questão educacional quanto pela nossa epistemologia criada a partir da nossa fala, do nosso campo de luta, do nosso lugar de fala, como vai dizer a Djamila Ribeiro, é a partir dessa epistemologia feita pelo nosso lugar de fala que aí sim nós podemos fazer frente à casa do mestre. Agora, não é um processo fácil. Não é um processo fácil, porque dentro desse processo de construção de epistemologias, precisamos nos encontrar, nós precisamos saber onde eu, Jairo Carioca, estou inserido na ferramenta do mestre. Até onde eu estou reproduzindo as falas do mestre. Até onde eu estou preso à Casa Grande. Se eu não entender que sou periférico, se não entender que sou pobre, se eu não entender que eu sou preto, se eu não entender que eu sou nordestino, se eu não me empoderar desses lugares e não produzir falas a partir dos meus marcadores sociais, eu vou continuar reproduzindo o discurso do mestre. E o André Lorde deixa bem claro, as ferramentas do mestre jamais vão derrubar a casa do mestre. Você é mulher, você é um corpo feminino, você é um corpo LGBTQIA+, você é um corpo preto, você nunca vai derrubar a casa do mestre a partir das epistemas construídas por eles. É por isso que eu falo de uma psicanálise periférica, é por isso que eu falo de uma psicanálise que não flerta com o elitismo, é por isso que eu falo de uma psicanálise para além do capital. A gente precisa entender também o amarramento que a cultura faz com o capital. Entende? Eu preciso entender que a universidade, por exemplo, a priori não foi pensado para mim, não foi pensado para a Márcia, não foi pensado para os corpos subalternos. Não foi. A universidade, a priori, ela foi construída para quem? Ela foi construída para uma elite, para uma burguesia. Entende? A priori é para esse povo. Então, quando eu estou lá, eu estou a partir de um lugar. Qual lugar? O lugar da desobediência. O lugar da desconstrução. É a partir desse lugar que eu me faço presente. Entende? Quando a gente fala de uma psicanálise acolhedora, libertadora e repleta de amor, a gente fala de um outro lugar, que não é o lugar idealizado, que não é o lugar da infantilização, que não é o amor materno. O amor da qual a psicanálise se fala é o amor que perpassa a experiência transferencial, da transferência entre analisante e analista. E o amor enquanto um outro lugar, o lugar da alteridade. Para vocês compreenderem isso de forma mais plena, eu aconselho a leitura do livro, por exemplo, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, A Agonia de Eros. Numa sociedade pautada pelo capitalismo, numa sociedade em defasagem cultural por causa da liquidez, daquilo que está lá no sociólogo que vai trabalhar o amor líquido, que vai trabalhar a liquidez das relações, Zygmunt Bauman, a partir daí é que a gente vai falar também da morte de Eros, porque o amor a qual Freud refere-se na psicanálise é o amor perpassado pelo deus Eros. Ou seja, é a erótica
poética, é erótica da poesia. Eu tenho uma psicanalista amiga argentina, a Glória Sedon, que acabou de lançar um livro sobre esse tema, entende? Onde ela vai falar da erótica presente na sociedade, a erótica da poesia. Ou seja, de que amor nós estamos falando? Nós estamos falando do amor do eros, ou seja, aquilo que só existe enquanto amor porque permite a alteridade. Que só existe enquanto amor porque permite o divergente, permite o diferente, permite a existência de um outro que não sou eu. Entende? Um outro que não sou eu. É aquilo que entra no absurdo do real. Esse amor a qual a psicanálise se fala é o amor que Lacan vai colocar no campo do real, gente. Então não é o amor, vem cá que eu te acolho, te coloco no meu... Não é esse amor acolhedor no sentido de assistencialismo, e nem o amor acolhedor no sentido materno daquele que dá o seio, porque a psicanálise não acolhe demanda, então não dá seio. Entende? A gente fala, a psicanálise é a cura através do amor, é a coisa tão linda que a gente faz até o coraçãozinho, hashtag coraçãozinho. Não é isso que a psicanálise está falando. É de um outro lugar. Quando Lacan diz assim, eu não acolho demandas, o que Lacan está dizendo? Não adianta fazer birra que eu não dou peito, eu não dou seio, porque quem dá seio é mãe. É disso que Lacan está falando. É o simbólico, é o significante materno. Então, o que Lacan está dizendo? Não adianta fazer beicinho, não adianta bater pezinho, que dentro da clínica psicanalítica, o sujeito é convidado a um ato onde só há um espaço que é a responsabilização, inclusive frente às suas próprias dores. Isso é o amor. Entende? Isso é o amor. É a responsabilização, inclusive disso que você goza enquanto escravo. Olha como é que isso é forte pra caramba. O Lacan diz assim, o escravo também goza deste lugar. O que isso quer dizer, Jairo? Ora, são os pactos. O patriarcado só está onde está porque faz pactos, inclusive com as mulheres. Entende? O patriarcado só está onde está porque tem um grupo de mulheres que defende o patriarcado. E por defender o patriarcado, elas são premiadas. O patriarcado abre concessões. É premiado. E aí divide as mulheres em dois grupos. As mulheres para casar e as mulheres para fuder. Que só existem as para casar porque existem essas outras. Entende? É o que o patriarcado faz. Divide as mulheres. E ao dividir, o que a gente faz? A gente divide para conquistar. O patriarcado se torna mais forte. Entende? Daí que o primeiro corpo a subjugar um corpo feminino também é outro corpo feminino. E aí vem a Damares, por exemplo, quando ela chega lá em Marajó, ela diz que o estupro lá está muito alto porque as meninas andam sem calcinha. Então a solução para ela é criar uma fábrica de calcinha. Olha, isso é uma pauta, né, que passa pelo patriarcado, é uma pauta que passa pela cultura do machismo sustentado pelo patriarcado, mas que no olhar de uma mulher atravessado pelo patriarcado é resumida na ausência de calcinha. Ou seja, a culpa é da própria mulher. Então é isso que o patriarcado faz. A culpabilização da mulher. Mas você também estava com a roupa tal. Mas você também provocou porque você é sensual demais. Mas você também provocou porque já passava das 10 horas da noite. Isso não é horário de mulher decente estar na rua. Mas você também provocou porque, né? Olha a roupa com que você está vestido. Então o patriarcado, ele é forte porque ele faz alianças com os corpos subalternizados. Gente, se a gente não entender isso, a gente vai continuar alimentando a defasagem cultural. Defasagem cultural é isso. Para a gente derrotar isso que é a cultura do estupro, a cultura do machismo, a cultura do racismo, isso que produz essas culturas, a gente só consegue construindo nossas ferramentas. Grave na cabecinha de vocês para nunca mais esquecerem. Audre Lorde, escreve aí, frase do Audre Lorde. As ferramentas do mestre não foram feitas para derrubar a casa do mestre. Por isso eu preciso de vocês nessa luta. A proposta desse curso é mesmo causar mal-estar. Eu ficaria muito desconfortável se vocês passassem por esse processo comigo e com o Ronald nesse curso e batessem palmas e não tivesse nenhum mal-estar produzido e tivesse todo mundo sorrindo, feliz. Eu ia ficar aqui preocupado. Porque nós estamos tocando em temas que se esbarra em algum momento
em algum comportamento que eu preciso reaver. Entende? Eu sou um psicanalista, eu tenho uma prática terapêutica. E eu falo sempre, eu não sou psicanalista dos milhões e nem estou com meu consultório bombando com gente saindo pela janela. Porque na minha prática psicanalítica, eu não admito uma prática psicanalítica que não toque no racismo, que não toque na misoginia, que não toque na homofobia. Como é que alguém passa por um processo terapêutico, Márcia, e continua racista? Como é que alguém passa por um processo terapêutico e continua homofóbico? Como é que um cara disse pra mim, não, eu faço terapia há 20 anos. Eu falei, cara, e tu ainda é racista? Então encontrou um outro que retroalimenta esse pensamento. Encontrou uma identidade, fez espelho. A minha intenção com esse curso não é fazer espelho, é gerar sintoma. Porque a partir do sintoma gerado é que a gente vai propor o quê? É que a gente vai propor uma clínica. É que a gente vai propor uma epistema. É que a gente vai propor uma construção de pensamento. Porque se não fizer sintoma, faz semblante, faz espelho. E aí é difícil, né? Porque é exatamente na feitura do espelho que a gente está nesse processo que a gente está. As pessoas olham para isso que olham e falam, cara, é isso, ele diz o que eu queria falar. Ele faz o que eu queria fazer. Ele dá a porrada na mulher que eu queria dar, mas não posso. Entende? Ele chama negão de arroba e eu queria fazer isso, mas não posso. Quantas pessoas, se tivesse o foro parlamentar, o privilégio do foro parlamentar, Márcia, quantas pessoas não revelariam de fato o seu caráter? Né? Então, é disso que a gente está falando, entende? Que antes de haver uma lei que diga para você não faça, não diga, não pode, é preciso haver um processo educacional para que a lei não faça, para que a lei não precise ser invocado. Entende? Quando é que a lei externa não precisa ser invocado? Quando a lei interna é mais forte. Quando aquilo que precisa barrar o perverso dentro de mim. É a lei, é o limite. Entende? É disso que a gente está falando. Só a lei onde há desejo. Então eu preciso barrar esse desejo. Eu preciso barrar isso que ainda flerta com o perverso. Eu preciso barrar isso que ainda flerta com esses lugares. Por que eu preciso disso, Jair? Por uma questão de humanidade. Eu não preciso ser gay para lutar pelas pautas LGBTQIA+, gente. Eu não preciso ser negro para lutar por pautas antirracistas. Eu não preciso ser mulher para lutar por pautas femininas. Eu preciso ser humano. É aqui que eu encontro com a minha teologia. Eu sou teólogo. E na teologia que eu professo, a teologia que eu pratico, é aquela que passa por um processo de libertação e não por um processo doutrinário. É a teologia que vai dizer Paulo Freire que nas palavras de Jesus, a teologia, as palavras, não é lei, é palavração. Entende? Não é palavra solta ao vento, é palavração, ou seja, é aquilo que faz o sujeito ter vontade de existir. É aquilo que faz o sujeito poder evidenciar algum devir. Gente, eu tô com um amigo aqui que está presente, que ele disse para mim no processo de clínica, começou um processo de clínica alguns anos atrás, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele está aqui presente, começou o processo de clínica comigo fazem quase 10 anos. Eu me lembro até hoje da primeira palavra que ele disse no consultório quando ele entrou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Jairo, eu quero viver porque estou cansado de sobreviver. É disso que a gente está falando. É de gente que não aguenta mais sobreviver. Sabe? É de gente que acorda de manhã cedo e pergunta por quê, Senhor? É disso que a gente está falando. De corpos que estão cansados de lutar para terem direito ao básico, que é viver. Ao básico. Corpos que a gente precisa colocar no lugar da existência. Sabe? Aquela coisa que está lá na Constituição, todos são iguais, mas existem alguns que são mais iguais. Como vai dizer o escritor da Revolução dos Bichos. Normalmente são os porcos. Está lá na Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais. Esses eram os porcos. Então os porcos são mais iguais. A esses têm mais direito. Sabe? Quando eles querem construir processos de hierarquia, é porque eles já estão lá em cima. Os malditos já estão lá em cima. A gente não.
Para cada um de nós foi dada uma ordem, sabe? Todos foram colocados na linha de saída, mas aí disseram assim, ó, os negros um passo atrás, os gays outro passo atrás. Ou seja, nós estamos lá atrás da linha de saída. É disso. Nós estamos lutando para chegar na linha de saída. Isso é sobrevida. Então o sujeito chega no consultório e eu pergunto: o que você quer no seu processo de clínica? Ele diz: eu quero viver, porque estou cansado de sobreviver. É disso que eu estou falando. É desse lugar que nós estamos falando. Então, para mim, é um privilégio muito grande ter cada um de vocês aqui. É um privilégio, sabe, único, ter pessoas que estão aqui porque querem, de fato, sair desse lugar de sobrevida, porque querem entender quais as ferramentas devemos utilizar para destruir a casa do mestre, né? Quais ferramentas precisam utilizar para destruir a casa do mestre, entende? Isso aí, Luciano, as ferramentas que estão em todo lugar, inclusive no epistemicídio. Né? O epistemicídio é exatamente isso. Essa produção científica que é invisibilizada porque é produzida por corpos subalternos. Entende? É disso. Né? O ministro da Ciência não era um corpo negro. Entende? Não era um corpo LGBT. Não era. Era o quê? Um homem branco. Porque só é ciência aquilo que é produzido pelo homem branco. Só é ciência aquilo que é produzido por uma academia branquicista, dentro de uma normatividade eurocêntrica. E é disso que a gente está lutando. É de luta, sabe? É de luta que os sonhos são feitos. É disso. É de luta e de luto que os sonhos são feitos, que os sonhos são construídos. Tá bom? Bom, eu não sei o que aconteceu com o Ronald, eu não sei se o Ronald está aqui. O Ronald, gente, ele também é militar. O Ronald é bombeiro militar. Então, eu acho que hoje ele está de serviço e foi chamado para uma emergência. Então, tem isso também. Acredito que ele foi chamado para uma emergência. Então, por conta disso que ele não está aqui presente mais. Ô, Ronald, você já voltou, querido? Se você tiver voltado, dê um sinal de vida, se manifeste. Né? Como se costuma dizer lá na Igreja Universal, dê um grito. Se manifesta aí. Senão, eu acho que ele foi chamado para uma emergência. Então, como eu disse para vocês, eu estou um pouco cansado. Né? Hoje foi um dia de luta, amanhã também. Tem bastante pautas aqui, eu estou em Rondônia. A gente está aqui dialogando com diversas frentes. A gente está ampliando as pesquisas acadêmicas. Eu estou aqui com uma professora. Ah, que legal, Ronald. Eu estava aqui te escutando, rapaz. Ah, tá. Emergência, não. Então é contigo, irmão. Seu sem vergonha. Eu estava aqui te escutando. Deixa eu falando sozinho. Não, é porque meu microfone não estava abrindo também, aí eu entrei sair, mas eu peguei tua fala toda, rapaz. Obrigado, Ronald. Então é isso, é luta. Aqui, é luta. Eu escutei tudo que tu falou. O que acontece? A identificação não é pela identificação, né? Não é uma identidade, você se identificar pela identidade, né? Mas é uma identificação pela diferença, né? Eu estava lembrando aqui do que você estava falando do Bertolt Brecht, né? Aquele poema do Bertolt Brecht que fala assim: primeiro eu levar os negros, ou vilipendiar os negros, ou massacrar os negros, ou exterminar os negros, como aconteceu na Angola, por exemplo, em 2002, né? Com o MPLA ascendeu ao poder, 2002, agora, recente, do ponto de vista histórico, isso é muito recente, né? O dia da purga, né? Em Angola. Quer dizer, primeiro levaram os negros, primeiro exterminaram os negros, mas como eu não sou negro, então eu não me importei com isso. Não tô nem aí, eu não sou negro, não me senti negro, não tenho pele escura, até parece que você tem a coloração, né? A questão da pele negra, né? Você pode ter uma pele negra, mas você ser extremamente branco, como o Zumbi aquele instituto, né? Do Zumbi dos Palmares, quer dizer, aquele instituto onde, na verdade, você tinha uma representatividade de cor, né? Da pele negra, mas a representatividade da mentalidade era branca.
havia um embranquecimento das instituições, né? Aí o Bertolt Brecht diz lá, em seguida levaram alguns operários. Mas, poxa, quando você tem ali o 1842, as revoluções operárias, né, na Alemanha, né, quando você tem por melhores salários, né, quando você tem plena Revolução Industrial, a reivindicação dos operários, né, e houve um massacre dos operários, né, em 1842 na Alemanha, quando você tem um massacre de povo passando fome, né, na Rússia czarista de 1917, e aí dá o chamado de Outubro Vermelho, e aí uma chacina, o extermínio ali dos trabalhadores, né, rurais, né? Quando você tem aqui no Brasil as reivindicações de pautas trabalhistas sendo esmagada por policiais, né? Ou seja, os únicos policiais que a gente vê, os únicos militares que a gente vê que atira primeiro e responde depois são dois, né? Os portugueses, que fizeram exterminou os indígenas, né? Os indígenas aí eram 20 milhões, e agora a gente tem 400 mil, 40 mil indígenas brasileiros, né? Houve um extermínio da população indígena. Quer dizer, quando a gente fala essas coisas, eu fiquei pensando na sua fala sobre isso já. Quer dizer, quando você... quando levaram os indígenas, eu não era indígena, eu não sou índio, porque índio veste cocar, né? Índio, tá vendo? Índio não usa celular. Não, mas peraí, ele continua sendo índio, mesmo usando celular e na escola, porque a questão não é a estereotipia, né, da performance indígena. A questão não é essa. A questão é que a provocação é que houve uma produção de uma diferença, né, onde o europeu era melhor, onde o português era melhor, e todas as demais classes sociais, todas as demais etnias eram piores, né? O que a gente pode chamar de darwinismo social, né? Que havia uma hierarquia entre as raças, né? Então, quer dizer, em seguida levaram alguns operários, exterminaram operários, mas eu também não era operário, eu não era indígena, então, portanto, eu não estou nem aí. Então, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, né? Reduziram a carga horária, reduziram as legitimações, né? Que é a lei da CLT, do trabalhista, que regulamenta as leis trabalhistas. Quer dizer, como eu não sou desempregado, então eu também não eu tenho meu emprego, então não me importei com isso, né? Quer dizer, aí ele diz lá, mas também não me importei. Agora estão me levando, mas agora já é tarde, porque como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo, né? Quer dizer, como eu não fiz laço com ninguém, como eu vivi apenas ao redor do meu próprio umbigo, né? Como eu não fiz uma identificação pela diferença, é disso que já estava falando, como eu não fiz uma identificação pela diferença, só fiquei na minha identidade, no meu engodo do narcisismo, né? Fui seduzido pelo meu próprio narcisismo e não fiz laço, então agora também ninguém se importa comigo. Não é que ninguém se importava com ele, mas é porque ele foi, ao longo do poema do Bertolt Brecht, que eu estava lembrando aqui, foi rompendo os laços, né? Foi ficando sozinho na multidão, né? Isso que eu fiquei lembrando na sua fala. Mas voltando à defasagem cultural, eu estava lembrando que na defasagem cultural a gente tem, nisso que você estava falando, Jário, sobre a gente começa lá na escrita, né? Quando você tem lá atrás Sócrates, né? A gente pode pegar esse exemplo bem contundente, né? O filósofo Sócrates, né? Já tinha 3.000 anos de escrita e Sócrates ainda confiava numa tradição oral, né? Quer dizer, existe aí um espaço, né, em que havia um apego às tradições, né? Havia um apego àquilo que se passou, né? Ou pelo menos aquilo que você imaginariamente acha que passou, né? Ou seja, aquilo que você não atualiza, né? Não coloca em atos. O Jair estava falando a questão do Lacan, que o Lacan coloca assim num bem dizer, e ele vai falar isso. Depois a gente vai fazer uma diferença entre bem dizer e mal dizer. Mal dizer, né? O que é uma maldição? Maldito, mal dizer. É você não apenas ficar calado, mas não ter uma elaboração, né? Que elaboração é essa? Elaboração de uma perda,
né? A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas eu fiquei lembrando lá do Fusco College, na cidade antiga, dessa questão de você colocar em ato, né? Dessa questão de você colocar a defasagem cultural, né? No Moisés Finley também, um autor que vai escrever a história antiga, né? E ele vai dizer isso, quer dizer, o Sócrates ainda preferia confiar numa tradição oral do que avançar para uma tradição escrita, que já tinha 3.000 anos na época dele, né? Quando a gente avança na história, a gente tenta entender ali Copérnico, né? Os princípios copernicanos, né? Que a gente precisa falar até o óbvio hoje, né? Hoje há uma necessidade de falar o óbvio, né? Quer dizer, você falar que existe uma diferença entre eu, que sou branco, e o outro que é negro. E que diferença é essa? Diferença histórica. Que ele passou por sofrimentos muito maiores do que eu. Com certeza. A gente tem que reconhecer isso. A gente só faz laço na hora que você reconhece o sofrimento do outro e de si mesmo. Muita gente fala assim, isso na clínica psicanalítica a gente não reconhece isso, não valida isso. Né? Eu faço terapia para melhorar, né? Eu faço terapia para eu me conhecer melhor. Não, peraí, não é isso. A análise ela serve para que o sujeito lide com seu próprio sofrimento, né? Lida com aquilo que faz sofrer, aquilo que ele está sorrindo para os outros, mas por dentro ele está despedaçado. Né? Então, eu estava vendo que se a gente partir desse princípio, a gente vê que existe uma defasagem psíquica, né? Onde o sujeito ele tem o seu emprego, as suas condições normais, mas por dentro ele tem frangalhos. Né? Por que existe essa defasagem? Né? E aí, lá no princípio de Copérnico, né, a gente precisa falar o óbvio, como eu estava falando, que a Terra era redonda, né, os princípios copernicanos, né, onde a Terra não era o centro do universo, né, e aí levou o quê? 3 séculos para se difundir na Europa, 3 séculos depois das descobertas, né, plenamente para se difundir na Europa, né, e mesmo assim foi mentes platônicas, né, mentes ali que estavam fincadas numa leitura bíblica, onde a Terra era o centro do universo e planificada, ainda se fazia eco ainda ali, depois de 3 séculos que o Copérnico colocou os seus princípios. Né? Quer dizer, as defasagens culturais, que é um desalinhamento das mudanças que acontecem para aquelas que estão em decurso naquele momento, né? Elas também podem permanecer e até retornar. Né? Aquele livro Perry Anderson, né, da passagem da antiguidade para o feudalismo, vai dizer isso, que as defasagens culturais retornam. Né? Essas defasagens elas retornam não como farsa, né? Não como farsa, como o Marx diria, né? Ronald, você está sem som. Ronald, como observado aí pela colega, você está sem som, tá, querido? Está sem som. Não está conseguindo voltar, não, Ronald? No som aí? Pior que eu não estou conseguindo nem achar você, se não se permitir que todos. Vê aí, Ronald. Vê se você consegue voltar. Continua sem som? Seu microfone está aberto. Seu microfone está aberto, Ronald. Eu abri seu microfone. Seja o fone. Desce o fone. Tá sem fone? Eu tirei. O seu microfone está aberto. Ô, Ronald, vê aí, porque eu te nomeei como administrador.
Teu sobrinho está aqui, viu, Ronald? Está dizendo aqui que você está inspirado hoje. O microfone está Cara, no aberto. melhor da fala dele, brincadeira não. Seu microfone está aberto, Pera aí querido. que eu vou voltar. Voltou, Ronald, voltou. Voltou? Voltou. 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 Aí, beleza. Volta lá onde você estava. Voltou o microfone e congelou a imagem. Cara, isso só pode ser coisa do Satanás, não é possível. Não é possível, né, Márcio? Agora foi congelada a imagem. Ai, ai. Calma aí. Olha o número de participantes: 66. Pronto. Ainda bem que eu não sou Esse número é supersticioso. profético, hein? Ainda bem que eu não sou supersticioso. Já vou até abrir minha garrafa de vinho aqui para exorcizar isso. Ronald congelou na imagem. Pessoal, fiquem tranquilos, porque o vídeo está sendo gravado, tá? Eu acredito que no próximo encontro nosso vai estar mais tranquilo, que eu vou estar em casa, vou estar no Rio. E aí meus recursos são maiores lá no Rio, porque aí eu vou estar dentro do meu escritório, né? Para estar podendo falar. Beleza. Tá bom? Então, mas fique tranquilo que assim que finalizar esse nosso encontro, já está finalizando, né? Eu já vou estar disponibilizando lá no meu canal do YouTube, Jairo Carioca. Só ir lá no canal do YouTube, eu vou estar disponibilizando lá. Eu não sei quem é, mas está aqui como Redmi Notes, que escreveu o seguinte aqui: a educação é um processo difícil e demorado. Estamos tendo que recomeçar esse processo educativo. Eu gosto muito da fala do Boaventura quando ele fala que a educação, e aliás, essa fala nem é dele, ele está citando Paulo Freire. Quando ele fala que essa educação é um processo sem fim. É um processo sem fim. Que só é mestre aquele que se permite ser aluno, né? Voltei, já. Vai, Ronald. Vamos lá que a gente. Vamos ver que a gente consegue ir. Beleza. Eu estava falando da Constituição, não é isso? Isso. Constituição de 24, Constituição de 1824, nossa Constituição, né? Gente, eu vou pegar muita história do Brasil, tá? Vou pegar bastante história do Brasil aí, porque eu acho que a gente esqueceu, né? Não só como um sujeito fragmentado, mas eu acho que a gente esqueceu a nossa própria história, né? É impressionante como que a gente esqueceu a nossa própria... Oi. Teu fone parou quando você estava falando da defasagem cultural na Grécia Antiga ainda. Ah, sim. Entendeu? Foi que você falando de Sócrates, que ele já, com 3.000 anos de escrita, ele apelava ainda à oralidade. Sim. Ah, então... Foi mexer em Sócrates, tu ativou o Marcelo aí, ó. É verdade. Então, eu estava falando sobre o Sócrates e a antiguidade. Vocês podem ler o Fusto de College e o Moisés Filho para averiguar isso também. Jean-Pierre Vernant também, A Origem do Pensamento Grego, são livros clássicos, você pode averiguar isso. Mas avançando, se a gente avançar, sair um pouco da antiguidade, avançar um pouco nessa defasagem cultural que acontece como construção histórica, sempre como um ricocheteamento, né? O que seria esse ricocheteamento, né? Essa defasagem, ela sempre retorna, né? Quando a gente pega ali os princípios copernicanos, né? É preciso a gente falar hoje o óbvio, né? Ou seja, gente, a Terra é redonda, né? O princípio copernicano é isso, lá no século XVI, XVII, quer dizer, a Terra era redonda e não girava em torno do Sol. Quer dizer, você levaria aí 3 longos séculos para poder ele ser difundido na Europa, né, como um todo, plenamente, né? Mas isso não significa que não tinha corpos desferindo contra ele, né, mentes, e quando eu falo corpos, eu também falo mentes ptolemaicas, quer dizer, que tinha um apego à tradição, né, que tinha ali apego aos versículos bíblicos, né, de uma forma mais literal, onde que a Terra não era redonda, a Terra era o centro do universo. Quer dizer, havia uma defasagem cultural, mas levou aí pelo menos 3 séculos para essa defasagem ter uma menor distância, né? Quer dizer, Perry Anderson, no livro dele, Passagem da Antiguidade para o Feudalismo, ele vai dizer que essa defasagem, ela retorna, né? Ela sempre retorna.
Se a gente for aqui para o Brasil, no século XIX, por exemplo, a gente vai ver isso, né? A gente vai ver depois sobre a questão da morte, né? Até na morte há segregação, né? Quando a gente pega lá a questão, por exemplo, eu já falei da Angola para vocês, né? Quando a gente pega aqui no Brasil a questão da escravidão, né? Quando a gente pega a Constituição de 1824, é uma Constituição confessional, o Estado era monárquico, né? O Estado monárquico católico, né? O Estado era católico, a religião e o império político, né? Era uma coisa só, constitucional, fundada, né? Beleza. Só que aí, mesmo assim, determinava que a educação era para todos. Todos tinham direito de educação, né? A educação era um direito de todos os cidadãos. Só que, entretanto, a escola vetava pessoas negras escravizadas. As pessoas negras escravizadas, elas não podiam frequentar a escola, né? Ainda que a Constituição falasse que a educação era para todos, né? Se você vai lá para 1830, né? Código Criminal do Império, né? Que criminalizava a conduta de, entre aspas, abre aspas, vadios e mendigos. Quem era vadios e mendigos? De cara, vadios e mendigos, que é uma contradição, né? Eram os escravos, né? Escravos que andavam dois ou três na rua era considerado como motim. Isso era o Código Criminal da época, né? Havia a Lei de Terras de 1850, né, que extinguia a apropriação de terras com base na ocupação. Quer dizer, eram chamadas terras devolutas, né? Então, quer dizer, você tinha muita terra ociosa que era do Estado e você não podia botar a mão. E, no entanto, você tinha a lei de 1850, a Lei de Terras, que falava, não, as terras que são produtivas, essas só pode ter acesso à compra. Mas como que você pode ter acesso à compra se 90% da população era considerada analfabeta, semi-analfabeta e não tinha a menor condição de comprar terras, não é? Não, mas a lei diz, ou seja, a lei diz uma coisa, mas o que está acontecendo é outra coisa defasada, outra coisa atrasada, né? Não tem nada a ver ao que a lei diz com que a lei que eu digo é lei jurídica, né? Se a gente avançar lá para 1890, por exemplo, né? A gente tinha o decreto 847 de 3 de dezembro, 3 de outubro, se eu não me falha a memória, de 1890, conhecido como Código Penal, né? Ou seja, o Código Penal dos Estados do Brasil, que foi criado nessa época, né? Tinha, ela dizia o seguinte, olha, toda vez que você vê uma capoeira, você pode denunciar, porque capoeira é um crime, capoeira era arma para matar branco. Mas espera aí, ainda que nesse imaginário ocupasse a capoeira como arma, não, mas a capoeira era uma tradição, veículo cultural. Ali se cantava músicas. Óbvio, tudo bem que ali também tinha alguns golpes, mas tinham danças. Então a capoeira também tinha dança. Então a capoeira ele era um veículo cultural, onde carrega dança, onde carrega veste, onde carrega sonorização, rituais religiosos da África para relembrar o berço da onde ele foi capturado, sequestrado para ser escravizado aqui em terra estranha. E a capoeira servia também para isso, a capoeira como memória, né? Então você criminalizar uma memória, né, parece que é recorrente na nossa história do Brasil, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, gente, é que existe uma defasagem cultural em curso, né? Houve um desmonte da educação, né? Houve um desmonte das nossas práticas culturais. E por falar em práticas culturais, a gente pode também traduzir isso para a psicanálise, né? O que são práticas culturais? Práticas culturais são significantes. Quer dizer, a gente passou por um processo que está passando ainda, né? Que, se Deus quiser, vai passar por um processo histórico, político,
onde os significantes para traduzir o que se passa nesse país foram apagados, foram defasados, foram inomináveis, né? Quer dizer, todas significantes são práticas culturais, né? E o que acontece? Por que a gente está falando isso tudo? Né? Por que esse curso? E a gente vai falar também dos cemitérios mais à frente, a gente vai falar também de significantes que nomeiam a morte. O Lacan falava, o que Lacan falava? Ela falava, a palavra é a morte da coisa. Né? Que coisa é essa, Daijin? Que coisa é essa que fica ali na sua cabeça e você não pode falar? Você não. Como é que é isso que você não pode falar? Não, fica quieta. Cala a boca. Cala a boca foi um verbo que a gente escutou durante 4 anos. Cala a boca. A minha mãe sempre me falava, cala a boca não se fala. Cala a boca é um termo, é uma expressão extremamente agressiva. Você pode dizer, fica quieto. E eu estou falando aqui com um propósito mesmo. Gente. Minha mãe sempre falava, fica quieto, né? Mas nunca se manda ninguém calar a boca. Isso a minha mãe que hoje tem 67 anos. E hoje a gente vê o quê? Por várias vezes o nosso atual presidente ser o quê? Mandar jornalista calar a boca o tempo todo. Quer dizer, isso é da ordem do inominável, isso é da ordem de agravação da coisa, né? E que você não consegue colocar palavras para poder esvaziar esse gozo, né? Como diria o Lacan. Eu notei mais algumas coisas aqui que eu queria falar, né? Mas a gente já está nos 20, falta uns 20 minutos finais. Eu vou abrir daqui a pouco para perguntas, questões, delineamentos, comentários. Eu ia falar aqui, deixa eu ver. Sim, a gente tem aí do lado da independência, né? Dom Pedro I teve que pagar para Portugal 2 milhões de libras pela nossa independência, todo mundo sabe disso, que até hoje se transforma em dívida pública, né? A gente ia falar também sobre a questão do imperial, a questão dos cemitérios, né? Outra questão dos cemitérios extremamente importante, os cemitérios católicos no Brasil Império, né? Os cemitérios no Império, eles eram extremamente racializados, né? Existia cemitério de escravizados, existia cemitérios de católicos e cemitérios protestantes, né? Ainda que os protestantes, quando chegavam aqui no território brasileiro, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir ao arcebispo católico, né, se podia desbenzer algum campo santo, ou seja, algum terreno que tivesse sido benzido catolicamente para poder enterrar corpos de cidadãos católicos, né? O arcebispo falou, não, vocês criam seus próprios cemitérios aí, não tem. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os protestantes eles construíram seus próprios cemitérios, né? Ilegais, desbenzidos, mas uma coisa interessante é que não havia escravizados. Não havia corpos negros enterrados em cemitérios protestantes. Ou seja, mesmo de forma ilegal, mesmo sendo excluídos da estrutura de enterramentos de corpos e de sepultamentos no Brasil Império, eles conseguiram também fazer uma exclusão da exclusão. Ou seja, corpos negros não entravam em cemitério protestante. O que entrava em cemitérios protestantes era a exclusão dos cemitérios católicos, ou seja, suicidas, natimortos, duelistas, né? E protestantes, né? Maçons. Esses sim, esses eram enterrados, o cemitério acolhia. Agora, escravizados, que mesmo aqueles escravizados que eram enterrados, eram servidos, né? Eram escravizados pelos protestantes, por exemplo, né? Esses até pediam a ser enterrados em Campo Santo, em cemitério católico. Né? Agora, dos protestantes, não, eles excluíam. Né? Então, até isso, os corpos enegrecidos, né? Os corpos negros, eles
sofreram um processo de exclusão da exclusão. Né? Isso é importante dizer, porque depois a gente vai estudar os cemitérios dos pretos novos, os rituais envolvidos nessa questão. Então, é importante marcar isso também. Né? Bom, eu vou colocar aqui o que a gente vai fazer. Na semana que vem, a gente vai voltar com esse assunto. O Jário vai estar aqui também, eu vou estar aqui também. E aí a gente vai, como esse é um mini curso, juntamente com uma oficina, semana que vem, cada um de vocês façam esse exercício. Tragam para cá, para a semana que vem, algum processo histórico, algum fato histórico que traduza a defasagem cultural. Para a gente ver em que ponto que nós paramos, em que ponto que nós defasamos. Né? Algum fato histórico que traduza essa defasagem cultural. Pode ser qualquer um. Agora que vocês já pegaram o conceito, agora que vocês já entenderam qual é a ideia do sociólogo Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano, ele está vivo, né, até hoje. Inclusive, no slide que eu botei, eu depois eu vi, eu botei demais, que saiu demais, mas é de Masi, tá bom? Domenico De Masi. O livro dele se encontra lá no nosso drive, tá bom? E na semana que vem, então, a gente fica combinado assim, traz algum fato histórico, alguma história, algum processo em que houve uma defasagem cultural, ou seja, uma defasagem social, uma defasagem política, né? Uma defasagem econômica, tá bom? Algum fato histórico que possa englobar isso. Tá bom, pessoal? Eu vou abrir agora para as questões, apesar do... Eu peço desculpa a vocês, tá certo? Eu vou entregar a palavra aqui para o Jairo. Peço desculpa a vocês porque aqui eu não... Eu vou melhorar esse sistema, tá certo? Porque eu caí toda hora, eu tive que entrar e sair toda hora, tá certo? E a gente pode discutir, abrir para perguntas, Jairo. O que você acha? Não, eu acho tranquilo, Ronald. Eu só não consigo ficar muito tempo porque já está ficando escuro aqui para mim. E eu não estou em casa, né, gente? Eu estou em outro lugar, eu estou em Rondônia. Então, nossa, e aí eu não consigo ficar aqui muito tempo. Então eu vou fechar minha câmera, mas eu estou aqui, tá? Participando com você. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, né? Já tem 1h e 35 minutos de gravação. Acho que a gente pode selecionar acho que 2 ou 3 pessoas no máximo, Ronald, para não ficar muito tarde. Tá bom. Tá bom? Para mim tá bom. Tá? E a questão da defasagem cultural, o pessoal está perguntando aqui se é só do Brasil e tal. Eu acho que é interessante Eu acho que é interessante, Ronald, a gente ficar dentro do campo brasileiro mesmo. Eu também acho, porque o que acontece? A gente está passando por um momento bem... Esse momento de transição, um momento delicado. Até porque a gente também vai falar de vários Brasis, né, Ronald? Aqui tem gente de diversas regiões do Brasil. Então, a gente tem vários Brasis. A gente não tem só um Brasil, a gente tem vários. Então é legal trazer esses fatos. É muito importante trazer esses fatos. Entende? Eu mesmo fiquei surpreso hoje de visitar uma secretaria na área de assistência social, onde 80% da secretaria, inclusive a secretária é mulher. Eu achei isso muito bacana, sabe? Em termos de Estado, era mais um Estado extremamente pautado, né, pela masculinidade hegemônica como é o Norte. Eu achei isso muito legal, entendeu? Eu achei isso muito legal. Mesmo quem está de fora, né, tem gente aqui de outro país. Né, eu acho que seria legal, então, você trazer, mas a partir de uma experiência pessoal. Entende? Uma experiência vivida. Não vale aquela coisa de eu tenho um amigo, não, tá, gente? Tem que ser uma experiência. Essa coisa de eu tenho um amigo no consultório é triste, né, Soli? É clássico. Eu tenho um amigo, é clássico. Então vamos falar a partir das nossas próprias vivências, tá bom? E aí, quando não é um amigo, é um parente, né, Jairo? Ele tem um parente. Nunca é você, é sempre o outro. Isso aí é clássico. Então vamos falar a partir do pronome pessoal, eu. Tá bom? Gente, quem quiser fazer comentários, perguntas, questionamentos, pode abrir o microfone e falar. É só abrir, fica à vontade.
Fala aí, Rony, Marcelo aqui. Ô, Marcelo, e aí? E aí que eu tô, cara, tô dentro do Uber, indo dar aula lá no Raio Parta, mas felizaço de poder participar dessa atividade contigo e com o Jairo, cara. Eu só tenho isso para dizer, tá bom? Eu tava, inclusive, sentindo uma dor de cabeça da gota, mas, cara, à medida que eu fui ouvindo vocês falarem, fui assim, participando dessa atividade aqui, parece que trouxe um alívio danado para mim, cara. Muito bom mesmo. Obrigado por estar ouvindo vocês aí, tá, querido? Eu que agradeço, Marcelo, pelo prestígio aí de você estar junto com a gente, tá bom? Eu que agradeço, que E bom. diga-se de passagem que eu gostei demais da tua questão sobre o Domênico de Masi, tá? Tô fechando o microfone aqui para poder pagar o Uber. Um abraço, hein? Um abraço. Obrigado. Obrigado, Jara. Nesse livro, sobre o futuro do trabalho, ele tem vários conceitos lá, né? Isso tá, eu já botei no drive para vocês. Então seria extremamente, assim, de extrema Aqui, ó. importância 11. vocês fazerem uma leitura dele, do Domênico de Masi, né? 11. Apesar dele ter escrito esse livro, né? Ter publicado esse livro, o Futuro do Trabalho, né? A fadiga e ócio na sociedade pós-industrial, Aqui. em 2001. Né? Na verdade, em 99 ele tinha escrito e foi publicado em 2001 e ele é extremamente atual. E serve para a gente entender todos esses processos históricos, né? Processos sociais que demandaram, que não é um atraso, né? Somente um atraso, mas é uma defasagem, algo que não se atualizou, não colocou em ato, né? O acting out, né? Como lá na Só um psicanálise. minutinho, tá? Ronald, Pode falar. eu tenho, por acaso, eu acho que eu tenho esse livro atualizado. Não mais na versão de 2001, mas numa versão bem recente. E ele está agora, O Trabalho no Século XXI, o nome dele atual. Ok? Muito bom, muito bom. Ah, legal. Depois pode colocar no grupo, Marcelo. Você está no grupo, né? Pode colocar no grupo para a gente Espera aí também. que tem alguém me ligando aqui, eu vou fechar. Comentários, perguntas, questionamentos. Gente, a gente só está começando, tá bom? A gente só está começando. Daqui a pouco a gente vai falar de outras questões, tá bom? Depois eu vou colocar também a ementa no grupo. Não sei se eu coloquei, mas eu coloco de novo, não tem problema. A gente vai falar de o que são ritos e rituais, separação do sagrado e profano, né? Uma breve história do morrer, para a gente poder entrar no cemitério dos pretos novos, né? Alguns processos rituais aí da história cultural negra, tá bom? Depois a gente vai entrar na ética do desejo e o espírito do neocapitalismo. A gente vai entrar aí com as questões psicanalíticas, né? Mais pesadas, digamos assim, né? Mais profundas, né? O desejo e os racismos de cada dia, né? O desejo e os racismos nossos de cada dia na defasagem cultural, né? Depois a gente vai entrar na dupla moral sexual, os restos para contar uma história do futuro, né? Aí depois, na última aula, a gente vai falar das considerações finais, a evanescência do simbólico, né? Como é que o simbólico, como que a gente dessimbolizou as coisas, né? Por isso que eu comentei do Bertolt Brecht, como que a gente fez uma dessimbolização, né? Como a gente perdeu essa capacidade do enlutamento, né? Quer dizer, a pessoa morre, mesmo que você não conheça, você não sente nada, ainda que esteja ao lado dela. Ah, mas eu não conheço. Não, sim, mas por viver em coletividade, você não se implica, né, no luto do outro, né? Porque nós vivemos uma pandemia, né? Não tem pouco tempo, e agora parece que ela está, em parte, minimamente, está fazendo um retorno. E aí, me parece que 600 mil mortos, e daí? Né? Parece que esse e daí fez eco até em ouvidos que não quiseram ouvir. Não é? Parece que e daí eu não sou coveiro. Não, mas peraí. Você é coveiro, sim. Você é coveiro por quê?
Por exemplo, se você vai lá na África, por exemplo, isso a gente herdou em algumas comunidades, ainda vejo isso, né? É, é, em cemitérios africanos, quem enterra os corpos não são os coveiros públicos, municipais, são os entes da família. Cavam um buraco e enterra a pessoa, né? Enterra o ente querido. Né? Quer dizer, algumas comunidades aqui no Brasil, no Nordeste, olha aonde eu estou falando, no Nordeste ainda se faz isso. No Nordeste, o coveiro é o próprio ente, é o próprio parente da pessoa que cava o buraco e faz o ritual de sepultamento. Não é? Ainda tem essa herança, né, que é uma herança imaterial africana. Não é? Quer dizer, a que ponto de enlutamento você se implica quando, por exemplo, não morre um parente seu, mas morre um vizinho? Né? Quer dizer, como que a gente faz laço de sangue, o parentesco sanguíneo já não é mais uma referência, não é? Quer dizer, ao lado dessa referência de parentesco sanguíneo, a gente tem parentescos espirituais, parentescos sociais, parentescos políticos, não é? Então, quer dizer, esse processo de enlutamento, a gente vai ver isso na evanescência do simbólico, né? Lá na última aula. A política é ciência que foraclui o sujeito numa inscrição sem palavras. Quer dizer, como que a ciência, como o discurso científico absorveu os racismos e colocou o negro num lugar de subalternidade, foracluiu o sujeito. Né? E depois a gente vai falar sobre leitura escrita, uma leitura e como é que se escreve o mundo. Né? A gente vai falar um pouco de educação, que os pais escrevem, então a gente tem essa pauta de educação também que a gente vai falar, como é que os pais e a escola escrevem a criança, né? Lê a criança. E é isso tudo que a gente vai falar durante o curso. Tá bom? Alguém tem... Eu vou abrir perguntas, questionamentos de novo, comentários. Pode ficar à vontade essa hora, gente. Não? Considerações finais, então? Isso, vamos para as considerações finais, porque tem bastante curso ainda, né, Ronald? O pessoal está tímido no encontro. Tem mais encontros ainda. Só uma gotinha só no oceano aí, só um pouquinho. Faz as honras aí de finalizar, Ronald. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Ronald, por essa parceria. Eu que agradeço. Vou estar com vocês aí durante o curso, eu e Jairo. A gente vai trocar essas falas, ele fala, a gente fala. Né? No grupo, quem tiver alguma dificuldade para não poluir lá mais o grupo, pode entrar no meu privado, pode entrar no privado do Jairo para perguntar questões, tá bom? A lista de presença, não tem lista de presença. Deixa eu voltar aqui no chat. A gente tem mais um tempinho. Deixa eu falar aqui um pouco no chat, Jairo. Vários Brasis, mestiço que é bom. O Marcel, Débora Cabral, fiquei muito feliz com as falas. Foram maravilhosas explanações, Marinalva. Débora Cabral, bom saber que existem pessoas que pensam. Deixa eu voltar aqui que... A lista de presença é o Google Forms, gente. Está lá no grupo. Tá bom? É o registro do e-mail, né? Isso, é o registro. Outra coisa, nós somos um grupo de estudo. Então, o WhatsApp não é um grupo de bate-papo. Então, vamos evitar aí memes, figurinhas, né? Vamos para a gente não se perder dentro do nosso processo. Existe gente que é viciada em grupo. Então, algumas pessoas vão entrar, mas não vão ficar, porque a gente não é um grupo de bate-papo, de conversa. Então, a galera falou que é grupo, o pessoal entra. Né? As pessoas não têm nem noção de qual é o objetivo do grupo. Então, a partir desse nosso encontro, tá? Até segunda-feira que vem, que é o prazo que ainda se faz inscrição, eu vou manter o grupo aberto. Depois disso, aí a gente vai fechar, não entra mais ninguém, tá bom?
Porque aí é um grupo de estudo. Eu vou continuar aqui, Jairo. No chat, vamos saber, da Débora, vamos saber que existem pessoas que pensam em sintonia em um momento tão grave como esse que estamos vivendo. Fala são nessas falas que nós fortalecemos. Pergunta da Débora: ainda é possível que outras pessoas se inscrevam no curso, Jairo? Até dia 14 a gente aceita, né? Acho que até dia 14 a gente está aceitando sim, Débora. Pode se inscrever fazendo aquele passo a passo. Até o dia 14 de abril. Depois disso não entra mais. 14 de novembro, exatamente. Até o dia 14 de abril. De novembro. Desculpa, até 14 de novembro. Eu já tô pó da rabiola. Até 14 de novembro. Tá bom? Gente, deixa eu fazer outro aviso para vocês. Eu acabei de ser convidado aqui pela minha querida amiga Sara Wagner York para estar gravando um programa com ela sexta-feira na TV 247. Se eu não me engano, o programa vai ao ar, acho que às 13 horas da tarde. É o programa da Sara. Sara, para quem não conhece, é a primeira trans âncora de jornalismo, né, da TV 247. Então, quem quiser participar comigo, vai ser um prazer imenso, tá? TV 247. Eu vou estar falando a partir do meu lugar de fala, que é a poesia do caos. E a partir desse lugar é possível fazer poesia no caos? Tá? É disso que eu vou falar. Muito bom, gente. Assiste. Assiste que vale a pena. Ô, Jonathan, nossa pandemia está voltando. Sim, a gente está tendo registros de ter que usar máscara, registros de uma variante da Covid, sim. Tá bom? A UERJ não está mais dando aula presencial, por exemplo, só está usando máscara, outras universidades também, tá bom? Sentimento de coletivo ausente é por aí, Zilda. É por aí. A gente perdeu esse laço, né? Há uma dificuldade de fazer laço social, né? Vocês vão colocar o material de estudo, ementa e outro nos docs? Sim, vamos colocar tudo lá naquele link e também no grupo, tá bom? Tem um drive, sim. Não terá lista de presença, tem lá o registro só do e-mail, quem quiser a certificação já pode fazer no cadastro do SIGA. Depois de fazer algumas leituras indicadas, as perguntas virão com força, muito bom. Foi maravilhoso. Pessoal, hoje realmente foi só uma palhinha. Hoje só foi a primeira. Tem 3 aí pela frente. Eu agradeço muito a todos que vieram, tá bom? Agradeço mesmo. A gente teve um pico aí de 75, Jairo. 75 presentes em algum momento aí, que eu vi, tá bom? Que eu registrei aqui. E os que permaneceram aí foram acima de 50 até o final. Vocês estão de parabéns, viu, gente? Vocês estão de parabéns mesmo. Não é para qualquer um sustentar esse lugar da escuta, não. Tá bom? Foi ótimo. E a gente segue aí para a semana que vem. Tá bom? Beijo. Vou fechar aqui, Ronald, a gravação. Tá bom. Muito obrigado.